18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6:02, segunda-feira, começando mais uma edição do 18 horas. Boa noite pra você e boa noite pra você, Carimilhão. Boa noite, Carlão. E muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Segundou, minha gente. Um salve especial pra quem nos acompanha nas redes sociais, no arroba 18 horas news, no YouTube, também no Instagram. Boa noite. Mix. Agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Brasil vence a Suíça e garante vaga nas oitavas de final. Em 2023, a Defensoria Pública do Amazonas vai oferecer exames gratuitos de DNA para investigação nos casos de paternidade. O Polo Industrial de Manaus registrou em agosto o maior faturamento mensal do ano. Foram quase 16 bilhões e meio de reais. Começa a temporada de cruzeiros em Manaus, que deve movimentar 35 milhões de reais na economia local. 6:03. Você é o melhor Mix do Brasil, começando agora mais uma edição do programa 18 horas. Os destaques desta segunda-feira, 28 de novembro de 2022, você confere a partir de agora. Para você até às 7 da noite, mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Mais uma vitória em Carimilhão e ouvintes, faturamos mais uma e agora estamos nas oitavas de final, classificados inclusive com um jogo de antecedência bom demais. A seleção brasileira sofreu para vencer a Suíça por 1-0, não foi fácil não. Um golaço de Casimiro no segundo tempo definiu aí a partida. Foi um duelo pegado com poucas chances de gols e um primeiro tempo foi morno, né? Foi meio travado, tava difícil achar ali o caminho. Como dizem os antigos, cheio de ai Jesus. Foi no sufoco, Carlão, sim. Mas foi uma vitória importantíssima. O Brasil foi a segunda seleção a se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo. A primeira foi a França e pela primeira vez vence a Suíça no Mundial. Nas outras duas vezes a gente não saiu aí do empate magro de 0-0. O Brasil teve muitas dificuldades para furar o eficiente bloqueio dos suíços desde o início da partida. Como já falamos, foi um sufoco. No primeiro tempo, a única chance foi a finalização de joelho de Vini Júnior após o cruzamento de Rafinha, Karime. E foi preciso o técnico Tite mudar o esquema tático para o Brasil ficar mais ofensivo com a entrada de Rodrigo, Antony e Gabriel Jesus. Mudou. O time foi para cima e logo fez um gol numa roubada de bola com a finalização de Vini Júnior. Mas calma aí, porque o gol foi anulado. A ferramenta de vídeo assistente, o VAR, registrou impedimento de Richarlison. Foi estranho aquilo, mas tudo bem. O Brasil não desanimou, continuou, manteve a pegada, entrou no ataque com tudo e aos 37 minutos do segundo tempo saiu finalmente o gol salvador e esse valendo. Numa jogada iniciada por Vini Júnior, Rodrigo tocou de letra e Casemiro acertou de primeira, bonito, foi bem no ângulo. O goleiro suíço só ficou olhando a bola entrar de bobeira. Um golaço, Karime Leão. Para a nossa salvação. Bom, e logo em seguida o Brasil teve a chance de ampliar a diferença, mas parou na vitória magra. De qualquer forma, foi o suficiente para garantir a vaga nas oitavas de final e quebrar o pequeno jejum nas partidas contra a Suíça. E agora com a vitória de 2-0 sobre o Uruguai, Karime Leão, Portugal é a terceira seleção a se classificar para as oitavas de final, ao lado agora do Brasil e da França. Nos outros jogos de hoje, Camarões empatou em 3-3 com a Sérvia e Gana ganhou da Coreia por 3-2. E o próximo jogo do Brasil vai ser contra Camarões na sexta-feira, às 15h no horário de Manaus. E é só para cumprir tabela, tá? Porque já estamos classificados, já chegamos nas oitavas de final. Só para bater bola mesmo, Karime. Exato. Tranquilo. E para se manter aí em primeiro no grupo G, basta agora um empate contra Camarões. O Brasil vai pegar o segundo colocado do grupo H, que hoje é Gana, mas caso fique em segundo lugar, o Brasil pega o primeiro do grupo H, que hoje é Portugal. Mas essas definições só vão acontecer na última rodada dessa primeira fase, hein, Karime? Exato. Os jogos das oitavas de finais serão entre os dias 5 e 6 de dezembro, dependendo da posição que o Brasil se classificar. Já as quartas ficam entre os dias
às 9h10. As semifinais entre 13 e 14 e a grande final no dia 18 de dezembro. Faltam só mais 5 jogos para o Brasil e 5 vitórias pra gente conquistar aí, Karime, o tão sonhado e esperado hexacampeonato. E haja coração e haja torcida. E por falar em torcida, os manauaras aproveitaram a tarde de segunda-feira para comemorar a classificação do Brasil. Mais uma vez tivemos festas em vários pontos da cidade. Foi show de bola, hein, Karime? Foi o que aconteceu. Teve festa na Arena da Amazônia, no Porto de Manaus e também nas ruas temáticas da Copa. Como explica agora repórter Hector Silva. Os moradores de Manaus se reuniram em diversos pontos da cidade para assistir o jogo do Brasil contra a Suíça pela fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2022. As 5 ruas selecionadas e preparadas pela Prefeitura de Manaus para transmitir os jogos da seleção brasileira receberam serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e telão. Wesley Silva se vestiu hoje de sheik com alguns amigos para torcer em uma das ruas da Copa, a rua 24 de agosto, no Morro da Liberdade, zona sul de Manaus. Cara, todo jogo a gente tá tentando se caracterizar de uma forma diferente, né? Pra homenagear a Copa, homenagear a nossa rua 24 de agosto aqui, que disputou e foi campeã aqui da disputa, né? Das melhores ruas. E estamos tentando, vamos Brasil! Há quem tenha escolhido outra opção para acompanhar o jogo. Tem gente que ficou em casa e tem gente que assistiu no local de trabalho. Há quem tenha ido também para Ponta Negra ou para a Arena da Amazônia. Jorge Oliveira, diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento, a FAR, informou que a arena foi aberta também para o público, onde um ponto de vacinação foi instalado. Na arena também foi instalado um ponto para receber doações de presentes para crianças carentes. O governo do Amazonas lançou, através do governador Wilson Lima, o Copa na Arena, é uma união de várias secretarias, como segurança, saúde, cultura, turismo e esporte. Então, nos unimos e fizemos o Copa na Arena, orientado por ele, para que a população de Manaus tenha esse acesso à Arena da Amazônia e venha torcer pela nossa seleção. O primeiro jogo foi um grande sucesso, né? O resultado mais expressivo que tivemos foi a vitória da seleção. E com isso, várias ações de governo, como vacinação, né, como segurança, como a abertura para que as pessoas pudessem conhecer a arena. E mais uma vez estamos aqui. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Gente, acabou de chegar um dado muito bacana aqui sobre esses torcedores, sobre toda essa festa da Copa do Mundo que aconteceu hoje, segunda-feira. Mais de 78 mil pessoas circulam nos locais de transmissão da Copa e movimentam a economia criativa aqui de Manaus. Agora são 6 horas e 9 minutos, você é o melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, quem está comemorando também essa Copa do Mundo é o setor de cerveja, hein? Segundo o levantamento feito pelo Sindicato Nacional, que representa o setor, a expectativa é de crescimento de 8% nas vendas, hein, Karime? Carlão, e com esse resultado, consolida o Brasil como o terceiro maior fabricante de cerveja do mundo. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. A Copa do Mundo deve impulsionar o consumo de cervejas e alimentos fora de casa. De acordo com o estudo, as projeções mostram um incremento de aproximadamente 8% para este ano, atingindo um volume de vendas em mais de 15,4 bilhões de litros, consolidando o Brasil como o terceiro maior fabricante de cerveja do mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. O superintendente do Sindicerv, Luiz Nikolauski, destaca que o mercado está otimista com a Copa do Mundo, já que une duas paixões dos brasileiros, a cerveja e o futebol. A indústria se prepara e se preparou durante todo esse ano, o pós-pandemia, com a retomada de consumo fora do lar, a retomada de eventos e com a realização da Copa do Mundo, que ao lado do Carnaval são principais eventos para o setor. Ampliação de capacidade produtiva e ampliação
da contratação de insumos, estocagem de insumos. O consumo de cervejas fora de casa vem conquistando mais espaço com a volta das atividades sociais e o fim das restrições impostas pela pandemia de Covid-19. A volta dos grandes eventos como a Copa do Mundo e as festas de fim de ano devem aquecer a indústria cervejeira. Temos o pós-pandemia, com a retomada de eventos e de consumo fora do lar. Temos, excepcionalmente, esse ano, uma Copa do Mundo que acontece num mês quente. Normalmente acontece na metade do ano, mas esse ano acontece num mês quente e a tendência é que impulsione o consumo. Entre os alimentos industrializados, a categoria de sorvetes conquistou mais de 1,1 milhão de novos consumidores na Copa do Mundo, em comparação com o mesmo período da Copa anterior. Pães industrializados registraram 770 mil novos consumidores. As batatas congeladas e as sobremesas em pó tiveram 500 mil novos consumidores. E os hambúrgueres, mais de 380 mil. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 12 minutos e a temporada de cruzeiros foi aberta oficialmente neste domingo, dia 27, em Manaus, com a chegada de um navio com mais de 1.000 turistas a bordo. Os tripulantes desembarcaram no porto, no centro da cidade, Karime. Carlão, e esse primeiro navio partiu de Miami, na Flórida, e também passou por Parintins, aqui no interior do estado. E por conta da estiagem do rio, a embarcação ficou longe da margem. Os tripulantes foram transportados em lanchas. Bom, ao todo, Carlão, são esperados cerca de 25 mil turistas. Tá bom, hein, Karime? A temporada começou agora e acontece até o mês de maio. Deve movimentar aí 35 milhões de reais na economia local. Detalhes com o Rodrigo Soares. O primeiro navio cruzeiro da temporada, que atracou em Manaus neste domingo, com 1.203 turistas, entre passageiros e tripulantes, foi recebido pelas equipes da Manaus Cult, Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, em parceria com a Amazonas Tour, a empresa estadual de turismo do Amazonas. Os turistas receberam a placa de boas-vindas a Manaus. De acordo com o diretor-presidente da Manaus Cult, Alonso Oliveira, Manaus será a cidade brasileira que mais vai receber navios nesta temporada. 17 navios para essa temporada, 4 navios até o final do ano. O primeiro é o Insignia, que acabou de chegar, né? E aqui são 900 passageiros. Esses 900 passageiros, praticamente 800 vão ficar indo para fazer os passeios pelo Januari, passeios aqui no entorno da cidade de Manaus, Janauacá, e aproximadamente uns 100 ficarão aqui em Manaus, conhecendo os nossos espaços, o nosso museu, o Teatro Amazonas, enfim, todo um roteiro aqui local. A temporada de cruzeiros só encerra em maio de 2023 e a previsão é de que os 17 navios internacionais injetem entre 30 e 35 milhões de reais na economia local, além de trazerem um total de 18 mil visitantes, a maioria dos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. O segundo navio cruzeiro a atracar em Manaus será o Seven Seas Navigator, trazendo para a capital aproximadamente 854 mil visitantes, entre tripulantes e turistas. Esse navio atraca no porto de Manaus nesta terça-feira, dia 29 de novembro. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 15 minutos, e o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, está em Brasília com a missão de negociar a aprovação da PEC do Bolsa Família, indicar os primeiros integrantes da equipe ministerial e definir a equipe de defesa e inteligência da transição. Vamos falar agora com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muita pauta importante na agenda do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, né, Cadu? Como é que foi o dia de hoje aí em Brasília? Boa noite.
Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas e a todos que nos assistem ao vivo pelas redes sociais. Foi um dia quebrado, né, Karime? Dividido aí em dois por causa do jogo da seleção brasileira. Pela manhã, teve muita conversa de bastidor com as lideranças do PT e o assunto foi o apoio à reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira. Esse apoio virou um fator condicionante para aprovar a PEC do Bolsa Família, que prevê a continuidade do auxílio no valor de R$600 para o ano que vem. Esse apoio ao presidente Arthur Lira deve ser anunciado oficialmente amanhã pelas lideranças petistas, inclusive por Lula. E assim, Karime, o todo-poderoso da Câmara vai ser praticamente aclamado, né? Reeleito presidente da casa, já que os principais partidos, com as maiores bancadas, estão agora ao lado dele. Essa negociação teve um preço altíssimo, Karime. O PT, que sempre encabeçou as disputas pela presidência da Câmara, agora vai ficar de fora do processo, né? Mas o PT está de olho na governabilidade. O partido quer fazer parte da mesa diretora da presidência da Câmara e também parte da mesa diretora das comissões permanentes da Casa, aquelas mais estratégicas, como a de Constituição e Justiça, a de Finanças e Tributação, a de Legislação Participativa, a de Seguridade Social e Família, comissões que vão ajudar a empurrar para frente as prioridades do governo. Então Lula está em Brasília para ajudar a compor essa grande negociação política, Karime. Mas o que chama a atenção é que o PT e o Partido Liberal, o PL, que abriga aí a base bolsonarista, ambos aí deverão fazer parte da mesma mesa diretora. Olha como o mundo emborca de repente, né? Então essa composição está sendo desenhada para o futuro. É o preço que o PT vai ter que pagar para poder passar a PEC da transição. Então essa foi a negociação dessa manhã. E à tarde, Karime, depois do jogo, Lula e Alckmin se reuniram para definir a estratégia para acelerar as negociações em torno da PEC do Bolsa Família. E acelerou. O novo texto, né, foi protocolado no fim da tarde de hoje no Senado Federal. O valor extra-teto de gastos continuou o mesmo, R$198 bilhões, 175 para bancar o Bolsa Família e 23 para investimentos. O PT manteve a ideia de colocar o Bolsa Família fora do teto de gastos nos próximos 4 anos. Esse tempo não estava especificado. Agora o PT especificou aí 4 anos. Os partidos do Centrão não querem. A gente já falou sobre esse assunto. Eles querem apenas 1 ano para que o PT volte a negociar com eles em 2023, no final do ano que vem. Claro que o texto aí vai sofrer modificações ao longo da tramitação do Congresso Nacional. Mas aí o detalhe chama a nossa atenção. O Centrão já fez uma volta, né? Já usou seu arcabouço, o seu fator ali de articulação para que o PT, que mal assumiu o governo, já precise dele para assumir. Então vamos acompanhar com lupa, né, essa história, porque está em jogo aí principalmente a continuidade do benefício no valor de R$600 e mais R$150 para as crianças de até 6 anos de idade. Também estão aí a questão de saúde, educação, infraestrutura. Tudo isso está dentro dessa PEC. Como a gente já falou, é possível que fique só o Bolsa Família, porque vai ter uma discussão muito longa até passar esse texto no final de dezembro. E conectada a essa discussão, Karime, tem a pressão do mercado financeiro que vem barulhando, exigindo que Lula apresente parte de sua futura equipe ministerial para acalmar os investidores, né? Até o momento, Lula mantém Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, a despeito do mercado, Simone Tebet no Ministério do Desenvolvimento Social, Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente e Rui Costa na Casa Civil. O economista Pércio Arida segue cotadíssimo para o Ministério do Planejamento. Na Defesa, Karime, os mais cotados aí são Jacques Wagner, que já foi ministro da Defesa no governo Lula, e Aloysio Mercadante, que tem um perfil mais conciliador, necessário para conversar com os militares, e tem um perfil muito parecido com o Geraldo Alckmin, que já falou que não está afim. A expectativa é de que esse martelo seja batido ainda essa semana por Lula, Karime. Também há expectativa em torno do anúncio da equipe técnica que vai discutir os temas defesa e inteligência no grupo da transição. Então a semana está só começando e vamos seguir acompanhando principalmente essa questão da pauta de defesa e inteligência. Karime e Carlão. Ricardo, olha só, o líder bolsonarista na Câmara, ele apresentou um projeto que anistia manifestantes que bloquearam vias e também pregaram a intervenção militar.
Dê detalhes aí pra gente desse projeto, Cadu. Esse projeto de lei, Carlão, é de autoria do deputado federal Major Vitor Hugo, do PL do estado de Goiás. Ele faz parte da tropa de choque bolsonarista na Câmara e ele está preocupado com a possível prisão de pessoas que lideraram e que ainda lideram os bloqueios nas estradas e os movimentos que permanecem em frente aos quartéis pedindo a intervenção militar, que é uma pauta antidemocrática. As polícias federal e a Polícia Rodoviária Federal já encaminharam seus relatórios para o Ministério Público, para o TCU, para a Justiça Federal, apontando as principais lideranças que são, na maioria, empresários e políticos. Então, esse projeto tenta livrar a cara de quem tirou das pessoas o direito de ir e vir e tentou sabotar o abastecimento do país. Então, vamos ouvir o que disse o autor desse projeto de lei, o deputado Vitor Hugo, detalhando a proposta dele. Vamos ouvir. Ficam anistiados manifestantes, caminhoneiros, empresários e todos os que tenham participado de manifestações nas rodovias nacionais, em frente a unidades militares ou em qualquer lugar do território nacional, do dia 30 de outubro de 2022 ao dia de entrada em vigor desta lei. Esta anistia compreende crimes políticos ou com estes conexos e também crimes eleitorais. A participação em manifestações de que trata o caput abrange também o financiamento, a organização e o apoio de qualquer natureza, além das falas, comentários e publicações em redes sociais ou em qualquer plataforma da internet. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Major Vitor Hugo, do PL de Goiás, falando sobre o projeto que anistia manifestantes que bloquearam vias e pregaram intervenção militar, não é, Cadu, então? Karime, para que esse projeto seja votado ainda esse ano, é necessário aprovar um requerimento de urgência, que precisa de 171 assinaturas. Por isso, o deputado Major Vitor Hugo está mobilizando uma campanha entre os parlamentares. Mas essa corrida contra o tempo tem outro motivo, Karime. Livrar da prisão o filho 03 de Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro. Ele é o chefe do chamado Gabinete do Ódio, que conta com uma mega estrutura digital que está montada dentro do Palácio do Planalto para criar notícias falsas, distorcer informações, enfim, manter mobilizado o seu exército de apoiadores bolsonaristas radicais. E essa estrutura do Gabinete do Ódio foi utilizada durante a campanha eleitoral. Por isso que há um forte risco, há um sinal, uma sinalização de que vem de dentro das autoridades, que vem de dentro da Polícia Federal, da grande possibilidade de Carlos Bolsonaro ser preso a partir do ano que vem com a chegada do novo governo. E falando em filhos de Bolsonaro, Karime, hoje à tarde viralizou nas redes sociais uma foto do deputado Eduardo Bolsonaro se divertindo na Copa do Mundo no Catar, né? Ele foi flagrado ali na arquibancada, ao lado da esposa dele, tirando uma fotinha durante o jogo do Brasil e Suíça. Isso deixou os manifestantes, com muita raiva, porque enquanto ele se diverte, os manifestantes estão enfrentando sol e chuva, alagações, ventanias, tudo para continuar mantendo a pauta que vem sendo mobilizada pelos filhos de Bolsonaro, que é o pedido, a recontagem, a cancelamento de eleições, intervenção militar, enfim. Pegou muito mal para Eduardo Bolsonaro, ainda mais nessa hora. Sem dúvida alguma, Cadu. E os memes, acho que foi um assunto tão falado e comentado nas redes sociais quanto a vitória do Brasil. Foram muitos memes, colocando a foto dele com a mulher na torcida, todos muito de boa, e os manifestantes molhados, enfrentando chuva, em fila de comida, protestando por uma causa, e que o filho, né, de um dos que mais interessados do assunto, da causa defendida pelos manifestantes, está lá no Catar, aproveitando e assistindo aos jogos da seleção brasileira. Realmente irritou um bocado, porque as críticas, né, foram muito rápidas, tão rápidas quanto os memes que invadiram as redes sociais hoje. Agora quem é que vão recorrer a quem, né, Karime? Porque eles já pediram ajuda dos militares, não veio. Pediram ajuda do presidente, não veio. Pediram ajuda dos OVNIs, não veio. Pediram ajuda agora dos filhos. O homem tá lá em Catar, e agora? Vai pra casa. Mas para eles está ok. O que vale é o pedido da intervenção. Ao lado dos manifestantes, alguns que eu ouvi, não há problema algum. Ele está lá
porque ainda o movimento e a causa do movimento, que é contra o PT, que é contra toda aquela situação de desvio de dinheiro, todas as irregularidades que eles apontam, vale a manifestação, é contra já essa causa e não pessoal. Vai mudando, né? Exato. Antes também falar, não, deixa o Bolsonaro, não é mais em favor do Bolsonaro, a causa é outra. Então eles pedem a intervenção militar e a troca do resultado. Eles não aceitam o resultado nas urnas. Mas, de qualquer forma, que é um dos favorecidos desse resultado é justamente a família Bolsonaro, né, Cadu? Pegou muito mal. Exatamente. Quando eu falo assim, vai para casa, porque no governo passado, na eleição anterior, quando o PT foi praticamente dizimado, colocado para fora do cenário político, os petistas se recolheram. Então eles fizeram uma oposição, foram duramente criticados, foram atacados ao longo desses 4 anos dentro do Congresso Nacional que a gente acompanhou. O PT não teve voz, mas continuou ali. Por isso que falam que Bolsonaro, o principal cabo eleitoral de Lula foi Bolsonaro, né? Foi Bolsonaro que trouxe de volta Lula. Ele perdeu para ele mesmo. Volta o PT. Tipo assim, ele perdeu para ele mesmo, né, Cadu? Exatamente. Então, o que o governo Bolsonaro, que os bolsonaristas agora façam o mesmo. Continuem sejam oposição ao governo e lá na frente, daqui a 4 anos, disputem novamente as eleições. Pronto. É isso aí. Cadu, para encerrar, falar nisso em eleições, como é que estão os preparativos para a cerimônia de posse do Lula? Parece que o país está quebrado, diz que não tem dinheiro sequer para pagar as diárias dos policiais federais. Como é que é isso? Essa conta não está fechando também, Cadu? Explica pra gente. Confirma, Karime, é uma situação que preocupa bastante. Foi uma informação passada pela equipe de transição de governo, que informou que o arroxo no orçamento federal, que já afeta aí diversas áreas essenciais até o fim desse ano, também compromete a cerimônia de posse do presidente Lula no dia 1º de janeiro de 2023. Como você disse, não há recurso para pagar os policiais federais que vão trabalhar na segurança pessoal de Lula e também no perímetro do Palácio do Planalto. A posse presidencial é uma das maiores operações de segurança realizada pela Polícia Federal, mas por causa da falta de recursos, o grupo de transição vai pedir ajuda do governo do Distrito Federal para cobrir o desfalque. Ou seja, é muito provável que a segurança do presidente eleito Lula no dia da posse seja feita por policiais militares. Olha a situação. A segurança é um item essencial, ainda mais agora, né, Karime, nesse clima pós-eleições que a gente acabou de dizer, acabou de conversar, está bastante tenso em todo o país. Sim. Inclusive, está viralizando nas redes sociais um empresário do estado do Mato Grosso convocando atiradores esportivos, os CACs, para estarem presentes na hora do desfile de Lula na esplanada dos ministérios, quando ele estiver em cima daquele Rolls Royce. É uma ameaça contra a vida de Lula que corre nas redes sociais. Essa somada a outras tantas ameaças contra a vida do presidente eleito Lula. Então, para tentar arrumar esse dinheiro, para tentar arrumar essa situação, Karime, o PT está se mobilizando aí a sua bancada no Congresso Nacional para tentar viabilizar esse dinheiro de forma urgente, ou por meio de emenda parlamentar, ou por meio de articulação política via ministério. Então existe até uma terceira possibilidade de fazer aquela pendura, ou seja, os policiais federais vão trabalhar e depois o futuro governo vai pagar o que vai ficar devendo. Ou seja, algumas alternativas estão sendo elencadas, mas eles asseguram que a segurança do presidente eleito Lula estará garantida no dia da posse. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, Cadu. Bom trabalho. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. 6h29, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Pouco aqui no 18 horas, o Polo Industrial de Manaus registrou em agosto o maior faturamento mensal do ano. Foram quase 16 bilhões e meio de reais num único mês. Mix. 6h30, nós vamos conferir agora a previsão do tempo, hein? Para amanhã, terça-feira. Tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90%. A umidade relativa do ar fica entre 55% e 99%. Mix.
O Rio Negro manteve-se estável de ontem para hoje, depois de baixar 2 centímetros na sexta e 1 centímetro no sábado. Agora, o nível no Porto de Manaus é de 18 metros e 38 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Muito bem, são 6 horas e 30 minutos. E vamos para uma notícia boa, Carlão. A partir do ano que vem, a Defensoria Pública do Amazonas vai oferecer exames de DNA gratuitos para casos de investigação de paternidade. Essa ação vai fazer parte dos serviços permanentes da Defensoria aqui no estado, tanto na capital quanto nos municípios do interior. A Academia Região Norte concentra os maiores índices de registros de nascimentos sem o nome do pai na certidão. Só no Amazonas, entre 2016 e 2021, mais de 26 mil crianças foram registradas apenas com o nome da mãe na certidão de nascimento. Como explica em detalhes a repórter Nathalie Moraes. Mais de 300 atendimentos foram realizados pela Defensoria Pública do Estado neste fim de semana, durante o mutirão Eu Tenho Pai. A campanha tem a proposta de promover a efetivação de um direito fundamental, que é o reconhecimento de paternidade biológica e socioafetiva. Durante o evento foi realizada gratuitamente a coleta de material biológico para a realização de exames de DNA. A região norte do país concentra hoje os maiores índices de registros de nascimento sem o nome do pai na certidão, cerca de 10% dos registros. Só no Amazonas, entre os anos de 2016 e 2021, mais de 26 mil crianças foram registradas apenas com o nome da mãe na certidão de nascimento, segundo dados da Associação dos Notários e Registradores do Amazonas. No mutirão Eu Tenho Pai, a Defensoria destinou 200 vagas exclusivas para casos que necessitavam de realização de exames de DNA. Cerca de 67 exames foram coletados, onde os resultados devem sair em até 30 dias. A boa notícia é que a partir de 2023, a oferta gratuita de exames de DNA nos casos de investigação de paternidade fará parte dos serviços permanentes da Defensoria, tanto em Manaus quanto em municípios do interior do Amazonas, como explica o Defensor Público Geral, Ricardo Paiva. Nós fizemos a contratação de exames para a capital e para o interior, então esse serviço também vai ser oferecido nos polos do interior. O servidor público Carlos Lacerda e a podóloga Neudiliane Gama concluíram o atendimento emocionados. Há 6 meses, eles descobriram que podem ser pai e filha e decidiram fazer o exame de DNA para concretizar este sonho. E ela propôs para mim se eu toparia fazer exame de DNA, eu disse que sim. Eu espero que seja, porque eu não estou deixando ela para trás, eu me emociono isso. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o Polo Industrial de Manaus registrou em agosto o maior faturamento mensal do ano. Foram quase 16 bilhões e meio de reais em um único mês. O polo eletroeletrônico, incluindo bens e informática, foi o que mais contribuiu com esse faturamento, Cariminho. Carlão, e a Suframa também comemora o maior número mensal de mão de obra. Foram mais de 110 mil empregos gerados, entre efetivos, temporários e terceirizados. Vamos aos detalhes agora com o Rodrigo Soares. Se teve um mês que os empresários do Polo Industrial de Manaus não têm do que reclamar, é agosto. Além de ter registrado o maior faturamento mensal deste ano até o momento, com 16 bilhões e 420 milhões de reais, a Suframa, Superintendência da Zona Franca de Manaus, também comemora os números de exportações. Foram mais de 340 milhões de reais de produtos fabricados no Amazonas e enviados para fora do país. Outro destaque dos números de agosto está na geração de emprego. De acordo com o superintendente da Suframa, Algarci Poulsin, foram 110.830 empregos gerados pelo Polo Industrial de Manaus em agosto, entre trabalhadores efetivos, temporários e terceirizados. E é com muita satisfação que nós vemos os índices, por exemplo, de emprego direto, que chegamos quase a 111 mil trabalhadores, na verdade deu 110.830, praticamente 111 mil, e também um faturamento que foi o maior faturamento mensal deste ano, que foi de 16,42 bilhões de reais. E no comparativo ao ano passado, nós também vemos que estamos com 9
1,15% acima do ano passado, com um faturamento até o mês de agosto de 113 bilhões de reais. Isso representa 9,15% de crescimento em relação a agosto do ano passado. Já o aumento do número de trabalho gerado pelo Polo Industrial de Manaus em agosto deste ano é de 3,52% em relação à média mensal de 2021, quando os números foram de 104.403 trabalhos gerados. Em dólar, o faturamento acumulado até agosto é de mais de 22 bilhões, o que indica aumento de 14,95% ante o mesmo intervalo de 2021, que foi de 19 bilhões de dólares. Para o superintendente da Suframa, Algarci Poulsin, 2022 deve fechar com mais números positivos, até mesmo por causa da Copa que impulsiona o crescimento do segmento de eletroeletrônico da Zona Franca de Manaus. No ano passado nós tivemos um recorde com 158 bilhões de reais no ano todo. A nossa expectativa é que esse ano a gente mantenha algo em torno de 9% também acima do ano passado, o que vai ser um grande faturamento, tá certo? Lembrando que é normal essa sazonalidade final de ano, onde nós temos bons resultados aí derivados da Black Friday, do Dia das Crianças, deste ano a Copa do Mundo e também as festividades de final de ano. O segmento eletroeletrônico, incluindo bens de informática, teve destaque nos 8 primeiros meses do ano. Somente o setor contribuiu com aproximadamente 48% do faturamento global do Polo Industrial de Manaus. Foram 54.740 bilhões de reais, um crescimento de 10,11% em relação a igual período de 2021. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Outro segmento que também se destacou em agosto no Polo Industrial de Manaus inclui aí o de duas rodas, com faturamento de quase 17 bilhões de reais e crescimento de 29,38%. Agora são 6 horas e 37 minutos, você conferindo os destaques desta segunda-feira em mais uma edição do 18 Horas aqui no melhor Mix do Brasil. Daqui a pouquinho piora a situação na BR-319, além das duas pontes que desabaram, a ponte do Igarapé-Cotia teve a sua estrutura comprometida este fim de semana, impedindo o tráfego de veículos. Detalhes em instantes aqui no 18 Horas. 18 Horas. Agora, 6 horas e 38 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política do estado do Amazonas, da política local, com Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Então, já está praticamente definido. O vereador Caio André será o próximo presidente da Câmara Municipal de Manaus. Conta pra gente, ele chegou aí nessa condição. Como é que foi? Como isso tudo aconteceu? Quais foram as movimentações? Artemisa, boa noite. Karine, até o momento, ele tem 22 votos declarados. No caso de disputa apenas com uma chapa opositora, o vereador Caio André precisaria de apenas 21 votos para ser eleito o novo presidente da Câmara Municipal de Manaus. Mas temos ainda uma semana pela frente. Boa noite para você, boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 Horas. Olha, esse domingo foi bem agitado, viu? Logo pela manhã, o vereador Caio André, do PSC, anunciou a candidatura dele à presidência da Câmara Municipal de Manaus. Ele já vinha sendo citado, né, como provável candidato, inclusive nós comentamos aqui no programa 18 Horas. E durante todo o domingo, ele recebeu apoio de vários vereadores. Alguns declararam por mensagens nas redes sociais, outros gravaram vídeos ao lado de Caio André. Até o momento, a lista contempla, como eu já disse, 22 vereadores que se posicionaram aí oficialmente. Mas essa lista pode chegar a 25 vereadores. Entre os apoios, o do ex-líder do prefeito Davi Almeida na Câmara Municipal de Manaus, Marcelo Serafim, mesmo partido, inclusive, do prefeito, e também do ex-vice-líder na Câmara, Everton Assis, do União Brasil. E também do ex-líder do Avante na Câmara Municipal de Manaus, o vereador Lissandro Breval. Bom, o prefeito Davi Almeida aparentemente parece ter deixado as negociações para a presidência da Câmara bem livres. Anda até mais calado. Mas vamos analisar aqui.
Caio tem 22 apoios, 22 votos. Se houver uma chapa opositora, a que teria aí o apoio do prefeito, então, até o momento, são 19 vereadores dessa chapa opositora. Minha pergunta, Karime, Carlão e ouvintes, não seria fácil o prefeito conseguir 2 apoios da chapa de Caio André, fechando então a chapa com o apoio dele em 21? Um número necessário para a vitória e para reverter esse game? A resposta seria sim, né? Bom, eu conversei com o prefeito esta tarde e perguntei qual a chapa, né, ele apoiaria para a presidência. Ele disse que os vereadores vão escolher o presidente deles, que eles vão fazer a indicação de forma independente. Aparentemente, parece que o prefeito abriu mão de apoiar algum candidato do time mais próximo dele. Outra pergunta: será que Caio André faz parte realmente de uma chapa alternativa? Vereadores da base do prefeito afirmam que Caio continua na base de Davi, só que o propósito da escolha do nome dele seria para que a Câmara tenha mais harmonia e independência. Outra vertente comenta que existem outros agentes políticos poderosos por trás dessa escolha. Comentários de bastidores. Bom, quando as manobras e as articulações já não são viáveis, é melhor ceder, né? Esse é o momento do recuo do prefeito Davi Almeida. Nem sempre em uma batalha política a melhor estratégia é ir para o confronto. Às vezes, para vencer, é preciso recuar. Não sabemos até que ponto foi perdido o protagonismo de Davi Almeida na Câmara Municipal de Manaus. Depois dos desgastes, né, da gestão dos últimos 2 anos do atual presidente Davi Reis, à frente da casa, pela falta de apoio do prefeito que alguns vereadores sentiram durante o período eleitoral, e aí o copo transbordou. E esse é o momento que o prefeito precisa ter jogo de cintura para tentar unir a base dele novamente e assim garantir o apoio da maioria dos vereadores nesses 2 anos que restam, com olho claro, como nós já dissemos aqui, nas eleições municipais de 2024. Karime, Carlão. Herter, falando em ceder, como está reagindo o atual presidente, o Davi Reis, depois da tentativa, e frustrada inclusive, de mudar o regimento para se reeleger, e também da possível vitória de Caio André no cenário? Pois é, Carlão, Davi Reis está bem calado, viu? Não tem comparecido às sessões plenárias, nenhuma, inclusive, nas últimas semanas. E o que já era comum, né? Durante os 2 anos da gestão dele, boa parte das sessões, como nós já comentamos aqui, ficaram com o vereador Wallace Oliveira, do PROS, ou com o vereador Caio André, que já comentamos hoje, que é candidato à presidência da casa. Se comenta que Davi está distante até mesmo dos colegas da Câmara Municipal de Manaus. Não tem recebido ninguém e tem evitado até mesmo contato por telefone. E a última notícia, para finalizar: os eleitores que não compareceram ao primeiro turno, realizado no dia 2 de outubro, e não justificaram a ausência, né, na data da eleição, do pleito, têm até o dia 1º de dezembro para justificar, conforme estabelece aí o calendário eleitoral de 2022. Em relação ao segundo turno, realizado em 30 de outubro, quem não compareceu às urnas e também não realizou, né, aí com justificativa em uma sessão de votação, deverá se justificar agora perante, né, o juízo eleitoral até o dia 9 de janeiro de 2023, dentro do prazo de 60 dias após o pleito. O voto no Brasil é obrigatório para as eleitoras e para os eleitores alfabetizados e maiores de 18 anos e menores de 70 anos. Além disso, cada turno é considerado um pleito diferente. Por isso, quem não votou precisa justificar a ausência, né? A primeira ausência, inclusive, também do segundo turno, ou em ambas ausências das etapas da eleição deste ano. Karime, Carlão. Ou seja, Artemisa, ficar kits, né, com o título de eleitor, com toda a situação, paga multa? Ou tem esse prazo para não pagar essa multa?
Pois é, tem a justificativa, você justifica, mas Nesse sempre você paga uma taxa. É tão pequena que muitas vezes eu não gostaria nem de falar isso, as pessoas até deixam de votar. E preferem pagar a taxa, o que é uma pena, né? É verdade. Obrigada, Artemisa, pelas informações. Agora em Manaus, 6 horas e 45 minutos. Vou falar de vacinação rapidinho, dar um serviço para você. Esta semana, a vacinação contra a Covid-19 aqui em Manaus acontece em 75 pontos da cidade. Segundo a Prefeitura, a ação pretende aumentar o público alcançado pela campanha. E durante os Jogos da Seleção Brasileira, a vacinação acontece em horários especiais, tá? Então anota aí. Na próxima partida, sexta-feira, dia 2 de dezembro, o serviço funciona das 8 da manhã até a 1 da tarde. Já na Arena da Amazônia, a vacinação da Covid segue sendo oferecida durante a exibição dos Jogos da Seleção Brasileira para o público a partir dos 5 anos de idade, tá? No primeiro jogo da seleção, a expectativa era vacinar assim umas 200 pessoas e a expectativa foi ultrapassada, tá? Porque 500 pessoas se vacinaram durante o primeiro jogo da seleção brasileira. Carlão. 6h46, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, a gente sabe da situação difícil de quem transita na BR-319, a famosa BR-319 na região onde as duas pontes desabaram. Até hoje, detalhe, elas ainda não foram reconstruídas. E agora temos mais um problema, Karime Leão e ouvintes na região, que envolve uma ponte no Igarapé-Cotia, olha aí. Pois é, Carlão, o que acontece? Na madrugada de sexta para sábado, essa ponte, que é de madeira, foi cerrada, impedindo assim a passagem de veículos. E há indícios de que essa ação foi criminosa. O repórter Hector Silva explica pra gente toda essa situação. Vamos acompanhar. A ponte do Igarapé-Cotia, que é feita de madeira no quilômetro 515,60 da BR-319, teve a estrutura cerrada. A ponte foi encontrada quebrada na madrugada de sexta para o sábado, dia 26. E segundo o presidente da Associação Amigos da BR-319, André Marcílio, foi uma ação criminosa. Acompanhamos esse problema da ponte que foi cerrada na 319. Uma situação atípica de manifestantes que não são em prol da BR-319, porque se fosse em prol da BR-319 a manifestação seria de outro tipo, não cerrando uma ponte para deixar ela intrafegável dentro de todas as condicionantes que ela já se encontra, né? Então nós inclusive identificamos o veículo, passamos para as autoridades e estamos acompanhando o caso de perto. Essa situação foi uma situação, como eu disse, atípica. A gente espera que não aconteça, a gente não endossa esse tipo de manifestação, até porque existe um custo para fazer uma manutenção de uma ponte de madeira, liberação de licença, uma burocracia danada, e ainda tem pessoas que acreditam que deixar ela intrafegável vai chamar a atenção de alguma coisa. Então, nós dos Amigos e Defensores da 319 salientamos, vamos lutar, vamos brigar pela BR-319 de forma responsável e de forma ordeira. Procurado pelo 18 Horas, o DENIT informou que interditou a ponte e acionou a empresa responsável pela manutenção da rodovia para realizar o reparo na estrutura, mas não informou se abriu inquérito para investigar as causas da destruição da ponte. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Muito bem, agora são 6 horas e 49 minutos, você no melhor mix do Brasil, e agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de segunda-feira, começando a semana. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada, segundo informações do Clima Tempo. A mínima prevista de 22 graus, a máxima fresquinha, gente, não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 57% e 92%. 18 Horas. Esporte.
Ainda em comemoração da vitória do Brasil, estamos classificados para as oitavas de final. Vamos continuar falando sobre os assuntos da Copa do Mundo com ele. Hector Silva, chega mais, seja bem-vindo. Festejando, muito feliz da vida, com a blusa amarela. Ele estou de azul, a gente está sempre com a blusinha do Brasil, da seleção brasileira, né? Bem-vindo, Hector Silva, conta pra gente. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes da Rádio Mix do programa 18 horas. Como você falou, hoje teve jogo da seleção. A seleção brasileira fez hoje um jogo burocrático, sem brilho, com pouca criatividade, chutando muito pouco ao gol do adversário. O esquema tático montado por Tite não deslanchou até os 30 minutos do segundo tempo. A ausência de Neymar contribuiu para esse jogo travado? Afinal, Neymar fez falta para a seleção brasileira? O fato é que, sem Neymar, o Brasil fez um jogo que preocupou os brasileiros. O próprio Tite admitiu isso. O Brasil poderia ter sido melhor, segundo o técnico, de desempenho no estádio 974 se tivesse Neymar em campo. Em resumo, Neymar fez falta sim no jogo de hoje. E ainda falando do camisa 10 da seleção brasileira, a assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, informou que Neymar está se recuperando bem, mas o craque Vinícius Júnior soltou hoje para os jornalistas na zona mista, em entrevista, que Neymar teve febre, notícia que preocupa os brasileiros. Fato é que com a classificação, Neymar só deve mesmo entrar em campo nas oitavas de final. E quem está trabalhando pouco, pelo menos em campo, é o goleiro Alisson, que ainda não sujou o uniforme nesses 2 primeiros jogos. Ele não fez uma única defesa, Karime. Todos os chutes dos adversários ou foram cortados pelos zagueiros ou foram para fora. Que continue assim, né? Pra gente ficar mais tranquilo. Mas o Neymar eu acho, veja, me corrija, né? Ele é o tipo de jogador que traz um peso, traz uma confiança e inibe o adversário quando ele está em campo. Com certeza, o Neymar é um jogador, é um craque, né? Ele segura muito bem a bola, apesar de que as pessoas falam que ele recebe muitas faltas, mas a gente sabe que ele é um jogador diferenciado. No momento em que o Brasil precisar, com certeza o Neymar vai fazer a diferença dentro de campo. É a pessoa que faz essa diferença. Bom, Hector, como é que tá a audiência das TVs e dos streams? Que deve ter aumentado para assistir aos jogos da seleção, pelo menos da seleção, os jogos todos, né, do Mundial. Com certeza, mas quem tá faturando mesmo com essa Copa, Karime, é a Globo. A audiência da emissora hoje foi de 47,8 pontos contra 2 da Record e 1,2 pontos do SBT. A Band, que é a atual concorrente, pelo menos no esporte, alcançou na tarde de hoje 0,2 pontos de audiência. E quem tem muito o que comemorar é o influencer Casemiro, que acabou de quebrar um recorde mundial no YouTube com 4.200.000 pessoas assistindo simultaneamente a transmissão de hoje do Jogo do Brasil. A live de Casemiro, que também é conhecido como Casé, superou a audiência do lançamento do foguete da SpaceX, empresa de Elon Musk, transmitida também no YouTube. Nossa, o conteúdo dele, ele faz comentários, o que ele faz? Conta pra gente. Muito bom, como o Carlão vem falando aí da transmissão do Casemiro. É um cara que é muito carismático, muito querido na internet. Ele, inclusive, levou uma pessoa para o Catar. Tem participantes. Isso, muito bom. Um cara muito conhecido na internet, principalmente entre os jovens vascaínos, assim como eu. E muito legal a transmissão dele. Ele prometeu fazer uma transmissão todos os dias, independente do jogo do Brasil. Pelo menos um jogo da Copa vai ser transmitido pelos canais do Casemiro. Olha aí, Carlão. Beleza, olha só, eu percebi uma euforia geral no meio dessa segunda-feira. Teve vida depois do jogo aí, já que os torcedores, né, eu percebi que eles estavam bastante agitados. Eles não trabalharam hoje? Como é que foi essa situação aí de um modo geral dos torcedores? Não, sim, Carlão, teve sim vida depois desse jogo. A vitória do Brasil, inclusive, foi comemorada em vários países, da Índia, passando por Bangladesh, Haiti, Jamaica, Paquistão, Líbano, Indonésia e teve até carreata em Trípoli, na Líbia, após o gol de Casemiro. Mas sim, teve vida, como a gente falou, após o jogo do Brasil, porque Portugal e Uruguai se enfrentaram pelo grupo G com vitória por 2-0 da seleção portuguesa. Mas apesar de ter sido um bom jogo, o que chamou a atenção mesmo foi um torcedor que invadiu um campo com uma bandeira LGBT com as cores do arco-íris, nesta segunda-feira no estádio icônico.
público. O homem correu com a bandeira em mãos e o objeto caiu enquanto ele corria pelo campo. O árbitro da partida, o iraniano Alireza Fagani, precisou inclusive recolher essa bandeira do chão, enquanto o torcedor continuava correndo pelo campo. O jogo ficou paralisado por pelo menos 1 minuto e a segurança conseguiu conter o invasor. Esperamos agora pelos próximos capítulos, porque é bem provável que o governo do Catar não deixe isso barato não. Karime e Carlão. Pois é, e a gente ainda não sabe, né, de onde que é, qual a nacionalidade desse torcedor que invadiu. Ele ainda, na camisa dele, desse torcedor, que era a camisa do Super-Homem, atrás estava escrito: salve a Ucrânia e as mulheres iranianas. Ou seja, ele estava protestando e levantando a bandeira de várias diferenças, de várias minorias, digamos Diversos assim. Temas falados, né, nessa Copa. Inclusive, nós tivemos aí nessa Copa mulheres iranianas que assistiram o jogo lá no estádio do Catar, coisa que é proibida. Que foi, exato, Irã, né? Isso uma chamou quebra muita aí. atenção. E esse homem aí fez esse protesto em prol das mulheres iranianas, em prol da comunidade LGBT. Muito bem, chamou atenção aí para essas causas que o Catar tem tentado calar durante essa Copa do Mundo. Tá certo. Hector Silva, muitíssimo obrigada pelas informações. Até amanhã. Bom trabalho. Tchau, tchau. Agora 6h56, você no melhor Mix do Brasil. Economia. Muito bem, vamos conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou o dia em queda de 0,82%, cotado a R$ 5,33. O euro fechou em baixa de 1,51%, comercializado aos R$ 5,54. O Bitcoin também fechou em queda, 1,67%, comercializado a R$ 87.572. Já o Ibovespa fechou com leve alta de 0,02% aos 108.995 pontos. E atenção, hein? Termina nesta quarta-feira, dia 30, o prazo para quem quer participar do mutirão de renegociação de dívidas em atraso com instituições financeiras de todo o país. Karime, até lá, a Ação Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira segue oferecendo condições especiais e parcelamento, descontos nos valores dos débitos ou taxas de juros reduzidas para refinanciamento de acordo com cada banco. E Rodrigo Soares tem mais detalhes sobre o mutirão. Vamos acompanhar. O Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira é uma iniciativa conjunta da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, do Banco Central, da Secretaria Nacional do Consumidor e de PROCONs de todo o país. Até a próxima quarta-feira, dia 30, consumidores podem negociar dívidas em atraso em condições especiais, parcelamentos, descontos no valor da dívida e taxas de juros reduzidas para refinanciamento. A professora de Economia da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, explica que os consumidores devem estar atentos às negociações com maiores descontos e devem priorizar as contas de consumo mensal. Como, por exemplo, água, energia e telefone, pois são as contas que vêm aí todos os meses, elas são corriqueiras. Em relação às demais contas, como por exemplo as contas com bancos, financeiras e lojas, elas devem vir na sequência da negociação. E você precisa observar o seguinte: enquanto você estiver pagando, você deve evitar novas dívidas. Por quê? Porque isso vai comprometer o seu orçamento. Mais uma vez, eu chamo a atenção para a necessidade de não se gastar mais do que você ganha. Evitar aí dívidas que comprometem o orçamento familiar. No Mutirão Nacional, podem ser negociadas dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito que estejam em atraso e que não possuam bens dados em garantia. A professora da UFAM, Michele Aracati, orienta que antes de aderir a essas negociações, é importante colocar no papel todas as dívidas. E fazer as contas para identificar qual é a capacidade de pagamento, o valor da parcela que você pode assumir e em quantas vezes você pode pagar essa dívida. Isso é importante, pois você não deve se comprometer e não ter condições de pagar as parcelas com o passar do tempo. É também interessante que você identifique qual seria o valor ideal da parcela, porque esse valor ele deve caber no seu orçamento. Quem tem interesse em participar do Mutirão Nacional de Negociações de Dívidas deve acessar a página consumidor.gov.br.
Lá é possível acessar o sistema do Banco Central, que leva a lista de dívidas em nome do consumidor. É preciso apresentar uma proposta de negociação à instituição credora. O banco tem até 10 dias para analisar a solicitação e apresentar uma resposta. Entre 2020 e 2022, por meio de iniciativas como esta, mais de 22 milhões de contratos em atraso foram repactuados em todo o país, superando R$1 trilhão de saldo negociado. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Em Manaus, 7 em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O faturamento na Black Friday caiu 28% e o comércio eletrônico teve o seu pior desempenho no Brasil este ano. Os números são da empresa de auditoria de vendas do e-commerce Neltrust. Com pouco mais de 3,1 bilhões de reais em vendas, o resultado decepcionou e foi o pior da data desde que foi importada dos Estados Unidos. Segundo o levantamento, o e-commerce no país registrou queda de 5,9% no valor do ticket médio de compras. Também teve queda de 17% no preço médio dos produtos comprados. O estudo ainda apontou uma mudança no perfil de compras do consumidor este ano. Um dos itens mais desejados pelos consumidores que aguardam pelos descontos da Black Friday, os aparelhos celulares perderam 4,6% de participação no faturamento do comércio eletrônico. Vale lembrar que a consultoria Shopper Experience projetou itens de alimentação como um dos principais desejos dos consumidores para a Black Friday deste ano. Agora é torcer para que as vendas voltem a crescer para o Natal e para o Ano Novo. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Um beijo, continue bem, continue em 100,7, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã.